Desemprego elevado, dívidas impagáveis, redução dos investimentos, corte de gastos públicos são alguns dos problemas do mundo desde 2008. A economia da Europa, depois de 7 anos, ainda não voltou ao patamar anterior à crise. A economia dos Estados Unidos está só pouco acima do seu nível anterior. O crescimento econômico não foi retomado e a crise política, como sempre acontece, se instalou em muitos países. Basta ver o que está acontecendo com a Espanha, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Venezuela, a Argentina e o Brasil. Nos Estados Unidos, os empregos são cada vez mais precários, em tempo parcial, com baixos salários. Na Europa, o desemprego atingiu níveis inimagináveis. Os países não resolvem a crise, a renda não sobe, o desemprego cresce e as dívidas se acumulam. Nesta situação, a compra de produtos e serviços no mundo cai, ou seja, cai o comércio mundial e caem, com isso, todas as economias do planeta. Bom, e a China? Apesar de continuar crescendo bem acima da média mundial, este país vem desacelerando seu crescimento. Já explicamos em outro vídeo no canal Facamp como a China se tornou a segunda maior economia do mundo. Durante muitos anos, a China investiu muito e passou a ser a maior fabricante de mercadorias manufaturadas, vendendo seus produtos no mundo inteiro. Não foi por acaso que a China se tornou a maior exportadora do mundo. As empresas americanas, europeias e japonesas tiveram um papel decisivo no crescimento chinês, pois transferiram suas fábricas para esse país asiático. A economia americana e a chinesa se integraram muito, ou seja, a produção e investimento foram concentrados na China e o consumo e o lucro das empresas nos Estados Unidos. Déficit comercial nos Estados Unidos, superávit na China. E a China, inundada por dólares, se tornou a maior compradora de títulos da dívida do governo americano. Como a crise afetou muito a Europa e os Estados Unidos, a economia chinesa, por consequência, também tem sofrido muito. Se, por um lado, caíram as exportações e o PIB da China se desacelerou, por outro, essa desaceleração chinesa também afetou a economia mundial. Ou seja, uma coisa agrava a outra. O comércio mundial vem caindo bastante nos últimos anos. Eu vou dar apenas 2 exemplos que sintetizam essa queda significativa. Hoje em dia, para se alugar um navio por dia, custa a mesma coisa do que alugar uma Ferrari para passear na Itália. Outro exemplo, uma importante empresa de navegação faliu nesse ano e vendeu seus navios por apenas $1. Isso mesmo, um mísero dólar. A situação é, portanto, muito dramática e se reflete sobre o mundo todo, em especial aqui na América Latina. A desaceleração da economia chinesa resultou na queda da demanda por matérias-primas, alimentos e minerais. Por sua vez, essa baixa demanda chinesa derrubou o preço internacional desses produtos. Por essa razão, países exportadores de commodities, como o Brasil, a Argentina, a Venezuela, o Chile ou mesmo o Peru, reduziram suas exportações e entraram numa crise econômica que pode levar muitos anos para ser revertida. Todos tiveram aumento do desemprego, todos tiveram aumento da pobreza. Temos, dessa forma, um círculo vicioso em escala global, e a desaceleração da China é uma das vertentes dessa crise. É um problema econômico típico. O mundo e a China estão com uma enorme capacidade de produção, mas agora faltam consumidores para comprarem todos esses produtos. Para solucionar o problema, o governo chinês tem tomado muitas medidas. Por exemplo, nos próximos 5 anos, a China vai reduzir sua produção de aço num volume igual a 4 vezes a produção brasileira. Ou seja, vai reduzir a produção de aço em 150 milhões de toneladas. Mas há outras medidas que o governo chinês tem tomado na direção de ampliar o consumo da população, ampliando, portanto, o seu mercado doméstico, o seu mercado interno. A ampliação do crédito e de um sistema de aposentadorias nacional são formas de estimular o consumo doméstico, ou seja, restabelecendo o crescimento mais intenso da economia chinesa, só que dessa vez sem depender tanto dos mercados de exportação. Como se sabe, a China não possui ainda um regime de aposentadorias para toda a sua população. Apenas alguns sistemas isolados em cidades grandes como Pequim ou Xangai. As aposentadorias estimulariam os gastos e o consumo, pois as pessoas mais jovens não precisariam se preocupar tanto com o futuro, já que terão uma renda garantida lá na velhice.
Da mesma forma, com aposentadorias garantidas, os idosos poderão gastar mais, estimulando também a economia. Ou seja, as aposentadorias estimulam o consumo e impulsionam o crescimento da renda e do emprego. Aliás, a renda do chinês é ainda muito menor do que o europeu e do americano. Isso significa que, hoje em dia, apenas as parcelas mais ricas da sociedade chinesa têm condições de diversificar seu consumo e de aproximá-lo aos padrões consumidos nos Estados Unidos ou na Europa. Ou seja, grande parte dos chineses ainda não tem condições de comprar os mesmos produtos e na mesma quantidade que os europeus ou os americanos. Ao longo do tempo, com o crescimento da renda, maiores parcelas da população terão acesso a esses bens e a mais serviços. Só que esse é um processo lento, que pode demorar décadas, ainda mais se pensarmos que o governo chinês tem sérias restrições à expansão do consumo de massas. Esse é o desafio tanto do governo chinês como dos líderes governamentais no mundo inteiro. Como tirar todos esses países de uma crise econômica profunda, que infelizmente tem se estendido por muitos anos.